Olá, sejam bem-vindos ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu gostaria de conversar a respeito de um assunto interessante, que são os distúrbios do sono que aparecem na doença de Parkinson e como a estimulação cerebral profunda pode beneficiar o paciente a esse respeito. É sabido que a doença de Parkinson altera não só a questão da motricidade, mas outras funções do ser humano também, como a questão do trânsito intestinal, a mobilidade, é claro, o humor. Às vezes o paciente pode ter uma tendência a ficar mais depressivo, alteração na voz, alteração na deglutição e também alterações de sono. E as alterações de sono, elas são conhecidas como uma das primeiras manifestações que podem aparecer em alguns pacientes no aparecimento da doença de Parkinson neles. Ou seja, são pacientes que começam a relatar não uma dificuldade para dormir em si, isso não uma insônia em si, pode ser uma insônia, mas não necessariamente uma insônia, mas principalmente um sono agitado, um sono difícil, em que o paciente fala, o paciente tem movimentos, o paciente se debate na cama à noite, às vezes caindo da cama, se machucando, e esses pacientes relatam que no dia seguinte eles não tiveram um sono de descanso. Foi um sono, uma noite agitada, com pesadelos assim do tipo perseguição, e são sonos assim extremamente perturbadores às vezes que incomodam o paciente. Quando a estimulação cerebral profunda ela beneficia o paciente, um dos grandes benefícios que ela provoca é a questão motora. Então, o paciente, antes de mais nada, em relação à sua qualidade do sono na parte física, ele vai poder fazer as mudanças de posição na cama, ele vai poder, às vezes, levantar no meio da noite para ir no toalete ou beber uma água, e isso é um dos grandes benefícios objetivos que a gente vê já nos pacientes de maneira imediata. Os pacientes relatam exatamente isso. Doutor, eu percebi que eu não estou mais com aquela dificuldade de me virar na cama, eu não estou mais com aquela dificuldade de mudar de posição ou de levantar no meio da madrugada, e principalmente pela manhã, a minha saída da cama é muito mais tranquila. Alguns pacientes vão relatar melhora do sono, mas quando o médico, e esse é o nosso papel, fazemos uma observação mais direta e perguntamos sobre a qualidade do sono em si, observamos de maneira interessante que os pacientes relatam, olha, de fato, eu tinha antes um sono muito agitado, a minha esposa, o meu esposo reclamava muito, que era muito difícil dormir ao meu lado, porque eu me debatia, ao ponto, às vezes, de machucar a pessoa que estava do lado, e isso tem reduzido de maneira importante ou quase desaparecido. Então, isso é importante, muito importante o paciente entender que a estimulação cerebral profunda ela não se limita somente à questão motora. Claro que o grande benefício, se você me perguntar qual o maior benefício é essa questão motora. O paciente não ter mais aqueles travamentos, o paciente não ter mais as flutuações, que é aquelas variações entre rigidez e não rigidez durante o dia. Mas o paciente percebe que com pequenos detalhes que permeiam o seu dia a dia também começam a melhorar. Não há uma explicação muito definida ainda, mas talvez a melhora do padrão motor relaxe o paciente ao ponto de ele poder ter um sono de melhor qualidade. A rigidez na cama, a rigidez que o Parkinson provoca, leva a um sono de má qualidade. A gente pode usar um exemplo de uma pessoa não parkinsoniana, por exemplo, você vai dormir à noite e o local está muito quente, excessivamente quente, ou excessivamente frio. Naturalmente, e a questão orgânica, excesso de calor ou excesso de frio, vão interferir de maneira importante na qualidade do teu sono. No dia seguinte, a conclusão é óbvia. Dormi muito mal essa noite. Estava muito quente ou estava muito frio e eu fiquei realmente muito mal e você vai passar o dia inteiro um dia muito ruim em consequência dessa noite mal dormida. Então, esse é um aspecto interessante. É difícil às vezes a gente discutir ou ver esse tipo de discussão a respeito desses pequenos pontos, detalhes que a estimulação cerebral profunda pode ajudar. Como eu falei, não há ainda uma definição
do efeito direto, mas talvez por um efeito indireto o benefício é real e presente. É óbvio que nem todo paciente com Parkinson tem problema para dormir, é óbvio que nem todo paciente que foi beneficiado pela estimulação cerebral profunda vai ter a melhora absoluta da sua qualidade de sono. Isso tem que ser visto caso a caso, isso tem que ser discutido com o neurologista, com o seu médico e as suas particularidades, porque já trouxe essa definição em vários momentos. A doença de Parkinson é uma doença muito pessoal, muito personalíssima. Cada paciente tem as suas variáveis, as suas pequenas nuances, os seus pequenos detalhes. E só uma discussão, uma conversa ampla e restrita com o seu médico pode lhe ajudar. Então é sempre importante, por essa questão da doença de Parkinson ser uma doença muito individual, procurar o seu médico, ter uma conversa sempre ampla a respeito de todos os detalhes da sua doença, das suas manifestações. Nós temos que sempre pensar que a doença de Parkinson ela tem um aspecto muito pessoal. Cada paciente tem as suas manifestações, cada paciente tem as suas particularidades. E é comum os pacientes e seus familiares não valorizarem os aspectos menores da doença, como, por exemplo, alterações do sono, alterações do sistema digestório. A alteração do sono impacta, como discutimos, fortemente na qualidade de vida. Por quê? Porque uma noite mal dormida, consequentemente, é um dia ruim. E a sequência de noites mal dormidas vão impactar de maneira importante na qualidade de vida desse paciente. Então eu posso, através do neuroestimulador do DBS, melhorar a parte motora, eu posso deixar esse paciente com um tremor sem tremor e ele ficar muito bem, mas se ele continua dormindo mal, a vivência do paciente em relação à estimulação, à terapia, ela não é positiva. Ele vai dizer, eu melhorei da parte do tremor, da rigidez, mas eu ainda não estou bem. E esse não estar bem, o que isso significa? São esses pequenos detalhes. Então é importante trazer ao médico, ao especialista, esses pequenos detalhes de trânsito intestinal, de digestão, essa questão do sono. O conjunto desses sinais, essas pequenas alterações, a soma disso tudo, impacta negativamente na qualidade de vida do paciente. Então, é fundamental valorizar esses pequenos detalhes, é fundamental fazer anotações, é fundamental trazer ao médico e, em conjunto, ir resolvendo cada um desses problemas, porque somente assim o paciente, no seu conjunto inteiro, vai ter sua qualidade de vida melhorada, vai ter um melhor aproveitamento da terapêutica e isso vai gerar nele uma questão de vivência e de vida muito mais ampla e muito mais tranquila.